Boa noite, gente boa. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sexta-feira e é mais um final de semana que vem aí. Divirtam-se. O verão está aqui. Está um calor enorme em Portugal. Por isso, olha, eu vim-vos falar sobre várias coisas que eu vi hoje. Algumas coisas engraçadas, outras coisas mais sérias. Eu vou direto a um assunto. Eu vi o vídeo hoje do Dr. Siga Batista e eu fiquei impressionado da sensibilidade dele. É mesmo um homem do povo. Eu tive algumas conversas com ele no privado, mas nunca falamos, nunca tivemos aquela intimidade de falar, trocar ideias, nada. E ele teve uma atitude plausível, uma atitude do homem do povo, de um político. É sobre o Cherninho, que vocês chamam de Cherninho. A maioria de vocês deve saber a história do Cherno. E o Cherno era o guarda presidencial, ou era um homem basicamente que fazia tudo que era maldade da Guiné, que era um homem forte da presidência, que mandava, desmandava, espancava, batia, tudo e mais alguma coisa. E por essa razão que eu acho e penso que a atitude do Siga Batista hoje foi de um patriota. Apesar de tudo o que o Cherninho fez na vida, ele preocupou-se em perguntar pelo rapaz. Ele preocupa-se, não. Ele basicamente está a dizer: tem que haver justiça. A justiça não pode, o Cherninho não pode desaparecer, não pode ser desta forma. Se o Cherninho cometeu algum crime, se fez alguma coisa, leva-no ao tribunal, seja ele o tribunal que for, e seja acusado do que for. Ok, mas eu já vos disse, e já aproveito para vos dizer, este vídeo é feito ao meu nome, de Alberto Barros, não tem nada a ver com os programas ou coisa que eu trabalho. E vocês têm que entender uma coisa. O Cherninho, quando se viu numa situação que muitos deles em futuro vão estar, o Cherninho viu-se numa situação muito difícil e ele teve que fazer a escolha. Ou fazia a escolha dele e a família dele, ou então, basicamente, ia perder completamente tudo e a família dele, que estava em Portugal, tudo o que ele tem, casa e coisa, ia perder completamente tudo. O dilema que o Cherninho enfrentou foi com a Judiciária, foi com a Interpol. Depois do Manel, o Manel Lopes Nascimento, que vocês chamam Manelinho, ter sido apanhado no aeroporto de Lisboa. Mas não vamos entrar por aí, nem vamos mencionar isso. O Cherninho, nessa altura, estava em Portugal. Então, o que a Judiciária foi? A Judiciária foi atrás dele. Tudo bem, e tudo aconteceu de uma forma cívica, e eles disseram: olha, nós o que vamos fazer, vamos falar contigo, tu vais nos dar informações e nós não vamos falar nada com ninguém. Mas por alguma razão ou outra, aquela informação vazou e aquilo chegou ao ex-presidente, o Mourso Coimbaló. Como? Ninguém sabe. Mas a informação chegou. Eles acreditam que o Cherninho falou com alguém por telefone sobre aquele assunto e eles ouviram. Porque a Judiciária, nem os políticos portugueses sabiam que a Interpol e a Judiciária tinham falado com o Cherninho. Ninguém sabia. Nem os negócios estrangeiros sabiam. Normalmente, como funciona em Portugal, quando há emissões de mandatos ou busca de operação de um cidadão nacional, os negócios estrangeiros têm que ser avisados em caso da embaixada da pessoa quiser contactar ou de alguma forma. Mas isso é tudo burocracia. Vamos passar isto para a frente, que isso não interessa. O Cherninho basicamente disse à Interpol completamente tudo, do tráfico, das mortes, de raptos, tudo o que se passava, completamente tudo, a hora, o dia, tudo. E uma das formas que ele disse uma das coisas que ele disse era possivelmente verdade. Era que tudo que era rapto, tudo que eram coisas que aconteciam quando o ex-presidente saísse fora do país, que as ordens que eles tinham para fazer isso. E então, a Interpol começou a ir atrás mais das coisas. Mas eu vou-vos dizer, o Cherninho
se calhar é o que fez de menos. O Cherninho não foi... O Cherninho simplesmente disse a verdade. Mas quem caluniou o ex-presidente foram os amigos dele. Os amigos que sentam-se no partido com ele, os amigos que tomam posse com ele, os amigos que basicamente são do partido do Madena, certo? E vocês ouviram várias vezes o Nuno Nabia em público a dizer coisas sobre o Socorro, sobre dinheiro, certo? Sobre uma pessoa que é capaz de falar em público isso, imagina o que é capaz de falar em privado. Vocês já pensaram? Isto, o Cigar Batista tem que pensar assim. Muitos deles já disseram, o Cherninho simplesmente, a Interpol é que mandou o Cherninho de volta para a Guiné-Bissau. O Cherninho não queria ir de volta para a Guiné-Bissau. O Cherninho basicamente foi forçado a voltar à Guiné-Bissau a pensar que o Sissoko não sabia, certo, que ele tinha falado com a Interpol e com a Judiciária. Só quando ele chegou lá é que ele soube que o presidente sabia, mas foi por uma escuta que o Cherninho é que foi o burro, certo, que falou por telefone a alguém na Guiné e a chamada foi interceptada, ou alguém foi dizer, mas não foi o Judiciário. Que a Judiciária aqui fala com juízes da Guiné-Bissau que arrasam o soco baixo. Políticos, vocês sabem disso, que isso não é novidade para ninguém. E outros, é que eu estou-vos a dizer, há políticos que falam do Sissoko, como o Brahma Camará, como o Nuno Nabia, que dizem tudo em público. Vocês imaginam o que é que eles dizem em privado? Vocês sabem disso. Por isso não, o português diz que meia palavra para um bom entendedor basta. Então, quando o Cigar Batista vem falar do Cherninho, claro que ele tem direito. Se ele cometeu um crime ou alguma coisa, tem que ir ao coisa. Mas pôr Sissoko e para aquela turma deles, ou conforme quero se referir a ele, para eles não há volta. Não há volta, sabes porquê? Porque o dano foi feito e o que o Cherninho fez foi o Cherninho disse a verdade. E eu vou-te dizer uma coisa, se eu estivesse na condição do Cherninho, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu não troco a minha família, nem por mim, nem por ninguém, que os meus filhos não vão pagar pela uma coisa que eu fiz ou pelo que os outros fizeram. O Cherninho simplesmente foi pego desprevenido. Se o Cherninho soubesse que ele ia ser pego pela Judiciária ou Interpol, ele nem vinha para a Europa, que tantos que estão na Guiné sabem que não podem vir para cá. Se vêm para cá, isso vão ser pegos. E muitos deles acreditem nisto. Se perguntarem, vocês digam, Alberto de Barros é quem disse. Alberto de Barros é quem disse. Muitos deles, incluindo os da PIR, certo? Já falaram com a Judiciária em privado. Vocês perguntam como é que eles vêm aqui se o Cherninho levou com a Judiciária, os outros não vão ser interrogados? Meus amigos, é a cabeça que pensa, a burrice tem limite. Se vocês pensam que há juízes que não falam com a Judiciária, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. A Guiné-Bissau, aquilo é uma fonte de traição, uma fonte de intrigas. Eu vi depoimentos dados por juízes, certo? Que hoje estão lá no tribunal sentados, certo? E batem-se malucos, eu não sei de nada. Quando chegam a Portugal, mas porquê que isto acontece? Porque, olha, tenho família, eu estou sob pressão para fazer, senão nos matam, senão isto, aquilo. Então temos que ser inteligentes quando falamos de alguma coisa que seja em relação ao Cherninho. Eu não acredito que o Cherninho venha mais ao público. Porque enquanto este regime estiver no poder, eu não acredito. Sabes o quê? Porque eles acusam o Cherninho de ter arrasado com isto. O Cherninho, os deputados, os juízes, tudo, o depoimento deles é basicamente... Tem registros, tem a hora, tem tempo. Mas o Cherninho é cremontado. É como um carro da Fórmula 1, 1 milímetro, certo? Aquilo foi a hora, a data, tudo certinho e direitinho. E tudo batia certo. Então, eu espero que um dia, eu não acredito que ele venha ao público nunca mais, mas eu espero que ele
Eu não acredito, mas eu espero que ele venha, eu espero que ele consiga seguir com a vida dele e assim, em relação ao Cigar Batista, uma atitude plausível. E vou-te dizer uma coisa, os juízes são... Mas um dia isto vai sair, um dia tudo vem à tona e vocês vão ver, vocês vão dizer, o Alberto Barros nos disse. E são situações em que vai haver atritos, situações em que vou-vos dizer uma coisa, houve um deputado da nação, quando veio a Portugal, voluntariamente ele deu o depoimento, nem foi judiciário, foi a PSP. Ele foi agarrado num esquema de compra de casas, ok? Ele comprou a casa, meteu no nome de uma miúda, a miúda tinha 23 anos, e depois eles, como a miúda não conseguia justificar o dinheiro, aquilo deu raia. E ele foi e disse a judiciária, de onde vinha a PSP e isso tudo, a judiciária, a PSP, primeiro falou com a PSP, depois falou com a judiciária. Então, o que eu estou-vos a dizer é que assim, eu vejo pessoas a dizer muita coisa, mas o Charlinho aprontou, todos nós sabemos que ele aprontou, ok? Mas a lei diz que quem apronta tem que ir à justiça, tem que enfrentar todos os degraus para chegar à lei. Então eu acho que ele devia ser levado ao tribunal, devia ser... Eu não sei o que é que fizeram, que linguagem que falaram. Estou a tentar falar a linguagem mais simples que posso para vocês entenderem. E outra coisa que eu penso, eu vejo que vocês algumas pessoas estão a dizer o regresso de Socorro a Bissau. Eu vou-vos dizer uma coisa, e acreditem no que eu vos digo, eu não faço difamação em nome de ninguém e com ninguém. Eu vou-vos dizer uma coisa, meus amigos. Diz ele para não voltar. Ele que não volta para a Guiné-Bissau. No dia que ele voltar para a Guiné-Bissau, vai ser o fim dele. Não vai ser bom. Não vai ser bom. O que eu vos digo é, eu repito, é a verdade. Vocês sabem que há várias maneiras e eu vou-vos dizer exatamente agora aquilo que vai acontecer. Os guineenses são traidores, os guineenses precisam de dinheiro para trair. Como acusam o Charlinho de traição, o Charlinho não fez a traição, o Charlinho simplesmente analisou a situação dele e fez a decisão para a família dele. É como muitos vão fazer. No dia que o ex-presidente for para a Guiné, se eles não forem lhe buscar, eles vão meter lá Angola, Brasil, Portugal, vão lá meter 20 milhões de euros na mão dos militares, ou seja lá quem for. Não queremos mais ele aqui. Achas que eles vão dizer que não? A partir de hoje, o que temos vocês acabou. Não vamos à procura de ninguém, nem sanções, nem ninguém. Vocês têm que pensar que há situações em que vocês deviam estar a dizer assim a ele: olha, homem, acabou. Perdeste, aceita. Porque ele perdeu. O Fernando Dias da Costa é o eleito presidente da Guiné-Bissau. Não há outra maneira. Vocês estão a dizer, Sissoko volta, isto, aquilo. E eu ouvi. Nós temos um sistema nos negócios estrangeiros que corta o áudio todo. Que corta o som à volta das pessoas e tu ouves o que a pessoa está a dizer. Vocês notaram que o Lídio Vieira, até quando ele cantou os parabéns dele nas finanças, onde é que foi, ele bem baixinho disse que o Sissoko ia voltar, era alguma coisa assim, baixinho, ele disse assim: o homem construiu isso tudo, perante a Deus, e volta a alguma coisa assim. O Lídio vai ser o primeiro a trair o Sissoko. Sabes porquê? Porque o poder, nós vimos em Senegal. O poder é uma coisa poderosa. Por isso é que se chama poder, é poderoso. Eu vou-vos dizer uma coisa. Assim que o brasileiro, o angolano e o português começar a entrar na Guiné-Bissau, que eles já lá estão, simplesmente vocês não têm acesso a eles. Estão lá pessoas que vocês nem imaginam. E então,
há situações é que vocês têm que dizer assim, olha, o Socorro está fora, ele sempre disse que não dependia da Guiné para viver, ele que fica lá fora, pá, ou então ele que volta, pode voltar, mas ele que chama o Dias, o baixinho, o Fernando Dias da Costa, ele chama-lhe e diz, olha meu amigo, senta-te aí que eu sento aqui, vamos fazer um negócio, tu não me persegues, tudo acaba, ou eu não sei o que é que as pessoas têm na cabeça, há maneiras de acabar com situações tão fáceis, e eu já ofereci. As pessoas às vezes pensam que eu estou a brincar, mas quem me conhece-me sabe que eu não brinco. Nestas situações eu falo a sério. Eu falo com o Fernando Dias da Costa. Temos que chegar a um acordo? Temos. O Sissoko só vai se livrar dos problemas que ele tem com um perdão presidencial. Não há outra maneira. O Fernando Dias da Costa, no poder, dá-lhe perdão presencial e livra-se dos problemas que tem. De outra maneira, esquece. Pode vir claqueiros do Facebook, pode vir quem quiser. Esquece isso. Então, a pedir ao homem para voltar, o homem volta para a Guiné. O homem tem família, tem mulheres, tem filhos. E vocês estão a dizer volta porque vos agrada. Vocês conseguem mais dinheiro em vez de estar a dizer ao homem, olha, vá lá seguir com a tua família, vá lá seguir a tua vida, tu és novo. E vocês não sabem dar conselho a pessoas, vocês não sabem. Uma amizade é para dar conselhos honestos e sinceros, não dizer a pessoa, olha, volta para cá. Vocês têm que entender. O governo europeu reconhece o Domingos Simões Pereira como presidente da Assembleia Nacional, o Fernando Dias da Costa como presidente eleito da Guiné-Bissau. Não há outros. E isso não é difamação, não é falar, não é nada. Eu vou-vos dizer exatamente o que vai acontecer. Vocês estão a ver aquela milícia que o ex-presidente montou, aqueles que foram treinar cá fora, aquilo vai ser dado como uma organização terrorista. Como o Bokana, como na Nigéria, ou o outro lá, Bokana, alguma coisa. Vai ser exatamente a mesma coisa. A partir do momento que há uma milícia num país, a intervenção internacional tem que agir. Vocês têm que entender uma coisa. Isto é tudo, está a ir muito depressa. E eu entendo a frustração de alguns, como o do Fernando Costa, o Fernando Dias. Eu entendo a frustração dele, mas o Fernando Dias também tem que entender uma coisa. A judiciária não brinca. A judiciária pode dormir contigo na mesma cama. Quem já lidou com a judiciária, quem lida com a judiciária sabe, podem deitar contigo na mesma cama durante um ano, mas no dia que te pegarem, tu não sais mais dali. Há investigações que estão a decorrer, há situações que têm que ser olhado de outra forma. Então, meus amigos, eu vos digo, façam a coisa certa. Eu vos sempre digo para fazerem a coisa certa. E depois daí vamos, porque o Fernando Dias não se vai vender. Vocês já sabem disso. O Fernando Dias está firme, está sólido. Aquele homem não se vai vender. Então, que venha às eleições, ele vai ganhar outra vez. Vão dizer o quê? O Sissoko para voltar para umas eleições que ele sabe que vai perder? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso não dá. Então vocês têm que começar a pensar sobre coisas sólidas, sobre... Quando vocês abrirem a boca para dizer o Sissoko para voltar, quem diz o Sissoko para voltar é o inimigo número 1 do ex-presidente Sissoko. Porque ele sabe que não vai ganhar as eleições e possivelmente ele vai em cana ou vão-lhe matar de alguma forma. Eu espero que ele seja esperto, inteligente, como ele sempre disse que é. Ele tem uma mulher nova, ele tem uma vida... A mulher está a enfrentar uma batalha judicial cá em Portugal. Apoia nisso. Todos nós temos problemas na vida, todos nós temos escolhas para fazer. Não vai para a Guiné, dá o poder e livra-te desses problemas todos. O Domingos Simões Pereira, aquele homem está... Já que é 6 meses. A liberdade dele... Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Cada dia que passa, a situação agrava-se mais e mais e mais ainda. Uma situação que podia ser resolvida bem. Assim, estão a dar a comer a pessoas que amanhã vão te difamar. E eu digo, o meu nome é Alberto de Barros. Eu já vos disse várias vezes. Quem detonou o ex-presidente não foi só o Chernobyl. Foram os juízes. Os juízes.
do Supremo Tribunal. Nunca ninguém em Portugal foi agarrado ou foi preso, certo? Com 13 quilos ou menos, até que a gente chama mulas, já levaram cana. E vocês já perguntaram porquê que o Manelinho saiu completamente ilibado daquilo? Nunca ninguém inédito na Europa. Vocês têm que começar a pensar, a utilizar a cabeça e a dizer sim. Foram 175 milhões de euros para a Guiné. Mais 17. Vocês lembram-se daquele programa que eu disse isso? Onde é que foi esse dinheiro? Vocês acham que a União Europeia não vai querer esse dinheiro de volta? Construíram uma avenida até lá embaixo com estrada. Construíram negócios estrangeiros. E dizem-nos que aquilo é o melhor que há. E então, meus amigos, eu digo-vos uma coisa. Temos que começar a pensar. A verdade é a verdade. A verdade, por mais que doa, não é calúnia. Não é confronto. Não é afrontamento. É a verdade. E é só isso que temos para dizer. Olha, e falando já nisso, agora vamos a uma parte que eu queria vos falar. A doutora Dara Fonseca. Vocês digam a essa senhora que eu quero falar com ela. Ela anda a fugir de mim. Ela, como é que eu vou dizer? A sua doutora... como é que eu vou lhe dizer? Tem que me dar uma entrevista. Eu tenho que sentar com ela. Eu admiro essa senhora. Vocês sabem porque é que eu admiro essa senhora? Essa senhora em 2019 fez campanha pelo Madena. Com as promessas que havia do Madena, vamos revolucionar, vamos fazer tudo. E ela acreditou naquele projeto como muitos acreditaram. E o que aconteceu é que aquele projeto, como muitos viram que depois, o R. Kelly e eles todos viram que aquele projeto era simplesmente uma publicidade enganosa. Que aquilo não existia. Então, o que eles fizeram, calaram a boca, continuaram a trabalhar, continuaram basicamente a suportar, mas o que me admira na doutora Fonseca é que ela, quando chegou a hora, ela disse, não, já não vou apoiar mais esse projeto, porque eu não acredito nesse projeto, eu não acredito que esse projeto seja viável, ou seja, o que o povo da Guiné-Bissau precisa. E ela ficou numa na mesma, mas apoiou o Fernando Dias da Costa e o Domingos Simões Pereira, porque era o projeto mais viável, o projeto mais assertivo para o povo. E eu admiro a coragem dela dizer assim, pôr a mão ao ar e dizer assim, eu tive errado, desculpem. O Brema Camará fez isso várias vezes, mas vai para a frente, vai para trás, vai para a frente, vai para trás. Ela não, ela pediu desculpas, olha, estava errado, que ela não tinha que pedir desculpa, cada nós tomamos as nossas decisões profissionais, o que for melhor para nós, e ela, como é que eu ia te dizer, e ela ficou com as consequências da vida dela, que teve, que parece que ela agora está em Dakar, mas não herdou o pé das convicções dela. Então isso eu chamo-lhe Titina Sila Júnior. Titina Sila. E então vocês têm que falar com a assassina, a Titina Sila, que é para ela entrar em contato comigo, que é para nós charlarmos no privado e organizarmos uma entrevista com o povo, porque o Lídio não vai dar entrevista, eu já estou a desistir da ideia. Então eu acho que a Dara Fonseca era o que o povo ia gostar de ouvir, falar com ela sobre o que se passou no Madena, ouvir o que ela tem para dizer, a vida dela atualmente, o que ela passou, o que viu. Então eu vou tentar falar com ela, mas vocês pressionem ela, vocês
pressionam ela que é para ela nos dar essa entrevista, que ela é uma pessoa educada, ela estudou mesmo em Coimbra, não é como os outros que têm diplomas que são, basicamente eu não vou entrar nisso, e então é isso. Outra coisa que eu vos queria falar é a parte mais engraçada. Hoje eu vi uma senhora, e eu adorei, chama-se Docolma, alguma coisa, ela a falar sobre o aeroporto que nós não sabemos quanto custa, só sabemos que é dos turcos, mas não é dos guineenses, então ela basicamente detonou ali a bomba de Hiroshima na cabeça do Rio de Viela do Ilívio, então, e as ameaças que ela faz de vir e dizer a verdade, e eu gostei da, da maneira como ela falou. Se calhar eu não vou dizer que é frustração, mas aquilo era uma fúria de... Vocês sabem uma coisa? Cada dia que passa, eu concordo mais com o Domingos Simões Pereira que ele e o Fernando Dias da Costa têm o projeto para a Guiné-Bissau. Eu ouvi aquela senhora a dizer que as pessoas que estão lá a trabalhar naquele aeroporto são amantes do governante, são meninas novas que pertencem ao governante e são amantes do governante, que isso não sei se é verdade, não levem. E quando eu me sentei com o engenheiro Domingos Pereira, o que ele expressou em várias vezes é que a Guiné-Bissau ia ser justo para todos os filhos da Guiné-Bissau. Os empregos não iam porque, olha, eu sou filho do Rogério Barros. Eu não ia ter um emprego simplesmente porque eu era primo de alguém ou família de alguém. Eu ia concorrer pela minha capacidade intelectual, pelas minhas habilitações literárias a um emprego. E isso não se aplica neste momento. E foi que eu percebi que a senhora estava a dizer. Que a senhora estava a dizer que elas vieram da Europa, isto, aquilo, e ela estava super indignada com isso. Não sei se é porque ela já não tem o que costumava ter, ou então se é uma fúria genuína dela que expressa, como é que pode dizer, expressa fúria, que o que ela expressou foi uma fúria da maneira como ela falou. Eu condeno quem diz asneiras no social media, mas eu vou ser honesto. Eu vi o vídeo algumas 10 vezes e eu num certo ponto a senhora tem razão. Se for a verdade o que ela está a dizer, que tem razão. Eu acho que os que estão na Guiné deviam ter a prioridade de conseguir o trabalho, ou de aplicação para o trabalho, e então é basicamente isso. E eu mando um grande abraço ao Ciga Batista, e desculpe se eu disse alguma coisa que não devia ter dito, mas é isso. Em relação ao Cherninho, foi exatamente isso. Há muita coisa que ainda não veio ao público, mas que vem. Os deputados aqui na Europa não podem falar sobre a Guiné-Bissau, como vocês já sabem, porque a judiciária nem os deixa falar sobre isso enquanto estiver sobre investigação. Em relação à volta do Marçoco Embaló a Guiné-Bissau, eu vou-vos dizer quem aconselha ele para voltar é inimigo dele, e quem pede a volta dele a Guiné-Bissau é uma pessoa inconsciente. Em relação à doutora Dara Fonseca, eu espero mesmo que ela aceite, porque a gente já tínhamos combinado e ela, pum. Mas eu espero que a vossa pressão ela vai aceitar, porque se eu for falar com ela no privado, ela não vai aceitar. Então, olha, eu desejo-vos tudo do bom e do melhor, e tomem conta de vocês e tomem conta dos outros. Até a próxima.